Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, a gente continua falando sobre os sistemas de monitoramento da Amazônia e de mais biomas do Brasil e sobre a possibilidade do Brasil ter um outro radar para trabalhar nesses sistemas, um radar de um satélite, um satélite radar. Nós vamos conversar agora com o Cláudio Almeida, que é o coordenador do sistema de monitoramento da Amazônia no INPE, que vai explicar para a gente primeiro o que é o deter intenso, que foi anunciado recentemente pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Muito bom dia, Cláudio. Obrigado por você, mais uma vez, estar aqui se prestando a nos explicar como funciona aí o trabalho de monitoramento da Amazônia. E conta pra gente o que é o deter intenso. Nós tínhamos o deter que servia para emitir alertas para os órgãos de fiscalização sobre áreas que possivelmente estariam sendo desmatadas. O que é esse outro sistema que é mais, pelo que o nome diz, intenso do que o DT que nós tínhamos? Bom dia, Edmond. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de vir aqui conversar com a audiência. Super interessante para a gente, principalmente poder levar a ciência ao cidadão, que às vezes não está tão próximo aqui dos institutos de pesquisa. O DT é intenso, vamos falar um pouco do sistema de monitoramento. O monitoramento da Amazônia, ele vem evoluindo ao longo desses mais de 30 anos que o INPE trabalha. Ele começou numa forma bem analógico mesmo, era papel, para quem não lembra disso, era uma folha de papel, tercrom, o nome comercial, um papel poliéster, você colocava em cima da imagem de papel e ficava lá desenhando os polígonos. Isso, à medida que a tecnologia vai avançando, o INPE vai avançando em pesquisas, a gente vai colocando novas melhorias no sistema. O PRODES passou a ser digital, veio o DT usando dado moldes. Aí depois a gente aproveitou os dados que são produzidos pelos cibers, muito importante a gente chamar a atenção. O DT só conseguiu avançar, passar para uma nova fase, porque a gente teve acesso às imagens WFI, que são as únicas imagens que tem no mundo com a resolução na casa de 50 metros e com a revisita quase diária. Então, usando esses dados do WFI, que foi desenvolvido aqui dentro do INPE, a bordo do Cibers, do 4 e do 4A, a gente passou então a fazer o monitoramento de toda a Amazônia. Diariamente você tem dados, a cada 5 dias eu recubro toda a Amazônia, mas cada dia tem um pedaço dele. Então, todo dia tem dado novo entrando no sistema. Então, com isso, você já tinha um monitoramento bastante eficiente. Já a cada 5 dias você está conseguindo emitir um novo alerta na mesma região. Mas o IBAMA entende que há uma necessidade de ter dado todos os dias para poder avaliar se aquele polígono está crescendo, se tem como o número de alertas é muito grande, a gente entrega na casa dos milhares de alertas, o que a gente está fazendo? A gente então falou, olha, vamos desenvolver uma nova metodologia que, além dos dados WFI que a gente usa, a gente possa usar também outros dados nessa região. Então, para isso, a gente desenvolveu um aplicativo chamado Forest Monitor. Forest Monitor, ele permite o quê? Ele permite que você consuma os dados orbitais, dados de imagem de satélite, diretamente da nuvem. Eu não preciso importar aquela imagem no meu computador, fazer o download, importar, processar, não. O Forest Monitor, ele permite que você acesse esse dado diretamente da nuvem, seja na AWS, qualquer nuvem que você tenha lá guardado aquela informação, ele traz aquela informação direto para a máquina, então você ganha muito tempo no processamento. Você consegue trabalhar com as imagens praticamente do mesmo dia. Então, com isso, o que a gente faz? A gente passou a usar, além das WFI, das duas câmeras WFI que estão a bordo do Cibers 4 e 4A, passamos a usar as imagens do Sentinel, as imagens do Landsat e, inclusive, as imagens do Sentinel Radar. Então, com isso, a gente tem dados todos os dias para essas regiões que são as chamadas hotspots. O desmatamento, é importante que a gente diga isso, ele não é uniformemente distribuído em toda a Amazônia. Então, não faz sentido você ter esse monitoramento intenso em toda a Amazônia, ou ele tem que ser mais intenso, ele tem que ser mais duro, justamente nas áreas onde existe uma ocorrência de desmatamento.
Então é isso que a gente faz, é usar a inteligência. Você não precisa ter um sistema de monitoramento que você vai ter imagens de toda a Amazônia todo dia. Isso, além de jogar recursos fora, é um trabalho gigantesco que não serve para nada. Então você tem que ter um monitoramento forte, intenso, nas áreas onde realmente existe uma demanda intensa. Então isso é usar a inteligência. Com o DETER normal, eu faço um mapeamento de toda a Amazônia. Uma vez por mês, a gente identifica, então, quais são as áreas quentes, aonde o desmatamento está realmente pegando fogo agora. Aí, nessas áreas, a gente foca e faz o DETER intenso nelas. Então, quer dizer, eu consigo, todo mês, se for necessário, eu consigo mudar as áreas onde estão ocorrendo o monitoramento intenso. Hoje, a gente está fazendo cerca de 10% da Amazônia está monitorado sob o DETER intenso. A nossa meta é chegar a 20%. Com isso, hoje a gente já pega 50%, esses 10% da Amazônia que nós monitoramos, pega 50% do desmatamento anual. Ampliando isso a 20%, a gente vai chegar a mais de 70% do desmatamento. Quer dizer, é realmente a área que tem que ser monitorada com intensidade. As outras, você faz monitoramento, é óbvio, tem que continuar olhando o que está acontecendo, mas não é a área que necessita de um foco mais duro. Muito bem. Você deixou bastante claro aí que o desmatamento ele não ocorre de maneira homogênea, né? Isso parece ser bastante óbvio, principalmente por conta do desmatamento ser feito por agricultores, pecuaristas e tudo mais. Cada um está fazendo o desmatamento perto da onde já está instalado. Que áreas seriam essas em que vocês usam o nome hot, alguma coisa que eu não consegui entender? Hotspot. Em que áreas estão os hotspots? Dá para se dizer, tem mais no estado do Pará, tem menos nesse estado? O estado do Pará, infelizmente, é o campeão do desmatamento. Hoje é o estado que tem maior índice de desmatamento, quase metade do desmatamento hoje está ocorrendo no estado do Pará. É onde está uma frente de expansão mais intensa. Então, lá ele tem hoje são 5 áreas hoje. 4 áreas foram definidas em conjunto com o IBAMA. A gente sentou com o IBAMA, até porque o DETER intenso surge também de uma orientação do TCU. Você vai lembrar que no ano passado o IBAMA já tinha tentado comprar um sistema de imagens de alta resolução. O TCU avaliou esse edital e viu que era desnecessário. E recomendou ao IBAMA que procurasse o INPE e conversasse com o INPE na possibilidade de desenvolvimento de outros sistemas complementares ao que o INPE já fazia. Então, dessa orientação do TCU surgiu o DETER intenso. Foi esse acordo, essa conversa, esse trabalhar junto entre INPE e IBAMA que deu origem ao DETER intenso. E o DETER intenso, então, nessas 4 áreas que o IBAMA definiu, uma área pega no Pará, uma área pega entre o Pará, está no limite mais ou menos ali do Pará com o Amazonas, depois tem uma em Rondônia e uma no Acre. São as áreas que estão com maior foco. O governo do estado do Pará, quando teve conhecimento que a gente estava fazendo essa ação junto com o IBAMA, se interessou, viu que era uma ferramenta muito útil, muito interessante, e falou, olha, poxa, eu achei interessantíssimo, nós estamos enfocando um maior esforço para poder fazer a ação mais dura também aqui no estado do Pará. Sabemos que o estado está numa situação muito difícil de desmatamento e queremos atacar essa situação. Então, nos contactou e falou, olha, nós gostaríamos que houvesse mais uma área de DETER intenso no Pará, na região onde o governo do estado está focando muito a ação, que é ao longo da BR-163, perto da região de Novo Progresso. Então, a gente também entrou nesse acordo com o governo do Pará e fizemos uma nova área sobre a região do Novo Progresso. Então, com isso, nós temos 5 áreas prioritárias que estão sendo monitoradas, que são chamados hotspots. Hotspot para um desmatamento que usa queimadas é até sugestivo. Mas faz sentido, faz bastante sentido. Mas, Cláudio, vocês já estão disponibilizando essas imagens do DETER intenso? O usuário comum pode entrar e falar assim, isso aqui é DETER intenso, eu consigo acompanhar também o que está sendo feito, ou por enquanto só para os estados e órgãos de fiscalização? Por enquanto, a gente está mandando esse dado só para os órgãos de fiscalização.
né? Por que isso? Né? Primeiro porque ele é realmente um dado voltado bem, assim, ele é muito focado para orientar o pessoal da fiscalização. A gente faz uma série de, além de fazer o mapeamento, a identificação dos polígonos, propriamente dito, a gente cruza aquela informação com dados do CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que está disponível na região, e aí você consegue, então, obter novas informações. Você sabe o número do CAR, quando tem CAR naquela área, você sabe o número do CAR, você consegue identificar propriedades naquela área, você consegue identificar se tem mais de um polígono de desmatamento naquela propriedade, se aquele polígono, aí a gente trabalha com um limiar de crescimento, a gente identifica novos polígonos no entorno de um mesmo polígono, para mostrar que aquele polígono está crescendo, aquela área, qual a velocidade de crescimento daquele polígono. Então, são elementos que são importantes para a fiscalização priorizar as ações. De novo, o número de polígonos é na casa dos milhares. Então, é impossível, não é impossível, mas é muito, muito pouco provável que se consiga visitar todos os polígonos. Então, esse processo de priorizar é justamente para que a fiscalização diga, olha, bom, eu tenho 1.000 polígonos, eu não posso ir nos 1.000, vamos focar nos 10 que são os mais críticos para que a gente possa combater aquilo que vai ter maior retorno em termos de controle de desmatamento. Então, a gente manda isso para lá. E a gente não põe isso disponível, primeiro porque para evitar que o cara que está sendo fiscalizado saiba que já está sendo monitorado. Então, você tem que até preservar a segurança das equipes que vão fazer fiscalização. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas que estão nesse desmatamento, às vezes, são quadrilhas mesmo, né, que trabalham, que tem ligado a crime organizado, que são extremamente violentas. Então, é muito complicado, você tem que preservar a segurança dos órgãos, dos indivíduos que estão lá fazendo a fiscalização. E também por uma questão de que a contagem da área que a gente faz com o DT é que é o dado, vamos dizer assim, o dado oficial mensal. Então, para não confundir, dizer, deu no DT tanto, DT desse deu não sei quanto, não criar confusão, então a gente, por enquanto, não está disponibilizando o dado para a população geral. Todos os órgãos de fiscalização, todos os governos estaduais, o IBAMA, ele vai para a GLO, esse dado é um dado que está sendo encaminhado diariamente para a equipe que trabalha lá no CECIPAM, uma equipe que foi formada, o GIPAM, dentro do CECIPAM, essa equipe ela cooptou técnicos de várias instituições, o INPE tem um técnico lá no meio, então esses técnicos eles recebem esses dados, fazem esse processamento lá para poder encaminhar isso para o Ministério da Defesa, que define quais são os órgãos, as ações. Define, hoje nós vamos trabalhar em tal região, vou para tal região. Isso essa atribuição hoje está com o Ministério da Defesa. Então, a gente prepara todo o conjunto de dados e encaminha para o Ministério da Defesa possa fazer as ações. Certo, Cláudio. A gente entende que o esforço para melhorar o sistema de monitoramento está sendo feito aí por vocês no INPE, a cada dia evoluindo com o PRODES e com o DT. Mas a outra ponta, a ponta da fiscalização, infelizmente não está conseguindo, não estamos aqui discutindo o porquê, não está conseguindo corresponder. Nós temos aí os dados do desmatamento de agosto no comparativo com 2019, 19% a mais de desmatamento no mês, que já tinha sido em 2019 um mês de grande desmatamento. O ano PRODES deve conter um recorde aí bastante negativo para a floresta, não é isso, Cláudio? Como é que é a expectativa de vocês para o fechamento desses dados? O mês de agosto a gente ainda não fechou publicamente ainda. O mês de agosto deve fechar publicamente semana que vem o dado, porque assim, a metodologia de divulgação do DT é a seguinte: toda sexta-feira a gente disponibiliza o dado público para o grande público, o dado da semana anterior. Então, amanhã eu vou disponibilizar o dado que vai até dia 20 e... Cadê semana passada? 28, 29. 28. Então, amanhã eu vou tornar público o dado que vai até dia 28 e na outra sexta-feira aí vai o dado até o dia 4, inclusive o dado do dia 31. Mas o que a gente percebeu no fechamento do ano PRODES, o ano PRODES é aquele ano que começou em agosto do ano passado e foi até julho desse ano. Quando a gente fechou esse ano PRODES no DT, o
que a gente percebeu foi um incremento de 34% em relação ao ano anterior. Então, a gente imagina que quando sair o PRODES no final do ano, deve sair um PRODES maior, não existe uma correlação direta, não é porque foi 34 maior no DT que vai ser 34 no PRODES, mas eles são bastante correlacionados. A gente percebe que existe uma relação muito forte, muito intensa entre eles, então a gente espera, sim, uma alta muito significativa no PRODES no final do ano, infelizmente. O dado que a gente citou foi com relação às 3 primeiras semanas de agosto, comparativo com as 3 primeiras semanas do mesmo mês no ano anterior. E aí foi bom você ter falado que agora o INPE tem um funcionário no Senzipan. O Ministério da Defesa está fazendo uma movimentação para adquirir um radar, um satélite radar, um satélite equipado com dispositivo radar que seria capaz de enxergar o solo mesmo com a presença de nuvens. Vários especialistas, várias pessoas se manifestaram dizendo que esse radar não atende, porque pelo valor estimado ele seria da banda X e não da banda C, ao qual nós já temos acesso gratuito. Você falou, inclusive, aí mencionou o Sentinel. No que essa movimentação pode agregar ou vai agregar ao trabalho de vocês, Cláudio? Não sei se você está participando dessa conversa toda aí. Eu não estou participando diretamente, né? O INPE não foi, até onde eu sei, pelo menos até mim, não chegou nenhuma consulta a respeito disso para que a gente se posicionasse sobre essa compra, se era interessante ou não. Eu entendo que, se for realmente um satélite da banda X, como vários especialistas estão falando em função do custo, é pouco interessante para a floresta. Para monitoramento de floresta, estão falando que é o tal de uma constelação chamada ICI, que é uma constelação finlandesa que foi desenvolvida para monitoramento de gelo. Então, só pela função primordial pela qual ele foi concebido, a gente percebe que ele talvez não vá ter realmente uma eficiência para fazer o monitoramento de desmatamento na floresta. O tamanho da onda dele é uma onda muito pequena, ele não vai conseguir diferenciar a folha de uma árvore da folha de um capim, então você não vai ter muita eficiência nisso. A gente entende que, se for realmente isso, não vai em termos do monitoramento de floresta, não vai haver acréscimo. E a questão que se põe, na verdade, que a gente tem dito não só a respeito do monitoramento com radar, esse monitoramento com radar especificamente, mas também do monitoramento com imagens de alta resolução, que tem imagens todos os dias, tal, é que o grande nó do controle do desmatamento hoje não é falta de informação sobre desmatamento. Os sistemas de monitoramento, eles estão operando plenamente, eles têm entregue diariamente dados, o DETER Intenso entrega dados todos os dias nas regiões principais de desmatamento, inclusive dados com radar. A gente tem percebido que a capacidade de monitorar, de observar o desmatamento crescendo, ela está no estado da arte. O acréscimo de mais satélites vai ter um ganho, mas é um ganho marginal. Eles dizem assim, vou ter mais 20 satélites fazendo... Bom, tudo bem, você pode ter um ganho, vou conseguir fazer aquele polígono que era com 10 hectares, ele vai ficar com 10,1 hectares. Mas que diferença isso fez para o crescimento do controle do desmatamento? Nenhuma. Eu acho que esse recurso seria muito melhor utilizado, melhorando a questão da capacidade de fiscalização, melhorando a capacidade das equipes de campo. É lá que está hoje o grande gargalo em termos de fiscalização do desmatamento. Muito bem. Bom, só para que a gente encerre aqui a nossa conversa, o trabalho de monitoramento continua sendo feito normalmente, até onde a gente sabe, e vocês estão fornecendo dados em quantidade e qualidade nas plataformas disponíveis ao público e também para os órgãos de fiscalização. Você me corrija se eu estiver errado, Cláudio. Para os órgãos de fiscalização vai com uma semana de antecedência e para o público publica-se uma semana depois, para que, obviamente, o fiscalizado não possa ter acesso às imagens e às informações que vocês estão mandando para os órgãos de fiscalização.
Está acontecendo, tem alguma reclamação, algum estado, algum município dessas regiões aí, dos hotspots, dizendo, olha, o dado de vocês não está correto, eu vim aqui e onde vocês falaram que está queimando, está tudo verdinho. Tem alguma incoerência nesse sentido, nesse momento acontecendo, Cláudio? Não, a gente não teve nenhum retorno nesse sentido, Edu. A gente continua, como você colocou muito bem, nós continuamos entregando os dados diariamente para os órgãos de fiscalização e para os órgãos, para os tomadores de decisão, não existe delay. Então, o dado que eu produzo hoje, ele vai para o banco de dados e automaticamente ele está disponível para todos os órgãos de fiscalização, né, e para os tomadores de decisão. Então, é justamente para que eles tenham condição, capacidade de implementar as políticas de fiscalização. O retorno que a gente tem tido das equipes que vai a campo, né, por exemplo, a gente tem trabalhado muito junto com o pessoal da Secretaria do Pará, é que é 100% de acerto. Eles têm mandado fotos, a gente tem visto apreensão de material no campo, e tudo que a gente aponta, chega lá, está realmente desmatado. Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. Isso, a SEMAS, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. A gente tem trabalhado bastante junto com eles sabem o que eu falei, o Pará, infelizmente, é um estado campeão de desmatamento, né? A Secretaria do Meio Ambiente do Pará está envidando um esforço de tentar reverter isso, estão trabalhando, a gente percebe, tecnicamente, tem conversado com eles, que eles têm feito um esforço nesse sentido, não obrigatoriamente tem dado certo, mas pelo menos a gente, conversando com os técnicos, a gente percebe os técnicos realmente empenhados nisso, tentando trabalhar nesse sentido. E o retorno que a gente recebe deles, das fotografias de campo, pontos de GPS, tudo, coincide, eles confirmam a nossa informação. E o PRODES também tem confirmado, depois, no ano seguinte, o PRODES tem também funcionado como um termômetro dessa capacidade do DT, porque ele está sempre confirmando os dados que o DT aponta como área desmatada. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouco com mais informações sobre a compra de um microsatélite pelo Ministério da Defesa, enquanto a indústria espacial brasileira agoniza. É um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência volta para falar da crise na indústria espacial brasileira. Enquanto o Ministério da Defesa planeja gastar 145 milhões na compra de um satélite produzido integralmente no exterior, o setor industrial brasileiro agoniza sem pedidos desde 2018. O Brasil Consciência visitou uma dessas empresas, a Fibraforte de São José dos Campos, que faz o desenvolvimento e a produção de componentes para satélites, foguetes e aviões. Fornecemos a estrutura do painel solar para o satélite científico SACI. Fornecemos o sistema de propulsão para a plataforma multimissão, que vai estar voando agora no satélite Amazônia, que deve ser lançado em fevereiro do próximo ano. A primeira vez que o Brasil desenvolve um sistema de propulsão para satélite. Também para a plataforma multimissão, nós desenvolvemos o projeto da estrutura e os mecanismos do painel solar. Pela primeira vez também tivemos mecanismos de satélites desenvolvidos aqui no Brasil pela indústria. E também em conjunto com a CENIC, nós desenvolvemos a estrutura da segunda geração do satélite Sibers. Desta vez, o desenvolvimento integral, partindo da especificação, definindo o projeto, toda a parte de projeto, fabricação, qualificação de toda a estrutura e a produção de dois modelos de voo, para o Sibers 3 e para o Sibers 4. E mais recentemente desenvolvemos a estrutura do Sibers 4A, também um fornecimento em consórcio, da CENIC com a Fibraforte. Na lista de serviços prestados pela Fibraforte ao Programa Espacial Brasileiro ainda está o desenvolvimento completo de um propulsor para satélites que foi oficialmente concluído no último mês de junho. A Fibraforte foi selecionada
para desenvolver um sistema de propulsão para microsatélites. Seria uma evolução do que fizemos para a PMM. O propulsor faz parte do programa de transferência de tecnologia que foi firmado pela Agência Espacial Brasileira com a empresa Thales Alenia no âmbito da compra do satélite geoestacionário brasileiro, o conhecido SGDC, que foi lançado em 2017 para melhorar a comunicação e o sistema de defesa do país. Então essa aqui é a sala limpa da FibraForte. Está operando parcialmente agora, a gente não tem nenhuma operação de fabricação, mas a gente tem aqui guardado os últimos equipamentos que foram produzidos, que ainda não estão devidamente acondicionados, estão aqui para esse tipo de demonstração. Isso aqui é o tanque de propelente que eu fiz referência, é um tanque com volume total de 40 litros, capaz de transportar 30 quilos de propelente para satélite. É um sistema que foi desenvolvido com base em requisitos equivalentes ao que existe de melhor nos programas espaciais internacionais. São requisitos apontados pela Thales dentro do programa de transferência de tecnologia do SGDC. Aqui atrás a gente tem o subsistema integrado com um tanque de propelente e 4 propulsores de 1 Newton que aparecem envoltos nesse saquinho aqui. São 4 posicionados circularmente em volta do subsistema. A tubulação que conecta os componentes é uma tubulação de titânio. Os outros componentes, como essa válvula de segurança, são componentes que a gente importa, são semelhantes aos componentes que nós também importamos para o sistema de propulsão do Amazônia. A diferença do sistema de propulsão que nós desenvolvemos para o Amazônia que ela é um sistema um pouco mais, com uma capacidade um pouco maior. O tanque de propelente do Amazônia é um tanque que leva 45 kg de propelente e ele leva 6 propulsores de 5 newtons, que são propulsores desenvolvidos também pela FibraForte. Então, esse é o propulsor que nós desenvolvemos para PMM. É um propulsor de 5 newtons. Nós já entregamos para o Amazônia 1 6 propulsores que estão integrados e mais 2 que foram entregues como propulsores reservas. E no segundo chipset que entregamos para o INPE, que seria usado no satélite LATES, entregamos mais 8 propulsores com esse modelo. Outra diferença entre os dois sistemas é que nós temos o índice de nacionalização maior nesse novo sistema que desenvolvemos, pela presença do tanque de propelente ser um componente nacional, desenvolvido também pela FibraForte. O desenvolvimento do propulsor monopropelente foi uma recomendação da Agência Espacial Brasileira e da empresa Thales Alenia por conta dos projetos que estavam em desenvolvimento no Brasil naquela oportunidade. Essa definição ela foi dada desde o princípio da concepção das linhas de transferência de tecnologia desejável pelas indústrias e pela governança do Programa Espacial Brasileiro, que seria desenvolver esse sistema para microsatélites. Então, existia ali no roadmap do Programa Espacial Brasileiro, tanto do PNAE quanto do PESE, né, o programa de satélites para a área de defesa, microsatélites. No PESE, o Carpones, que é um satélite de observação da Terra, um satélite óptico de alta resolução, a solução satelital para esse sistema do PESE seria um microsatélite. Pelo lado do programa, dos programas da EIB, também existiam dois satélites, o SCD Hydro e o INCRASat, cuja solução também seria endereçada para um microsatélite.
Então, obviamente, fica claro que haveria demanda para um sistema de propulsão para microsatélites dentro do Programa Espacial Brasileiro, né? Os compromissos firmados pelo governo brasileiro para o programa espacial do país, porém, não foram cumpridos e a empresa de Jadir está sem receber novas encomendas desde 2018. A crise que nós estamos passando, ela é anterior à pandemia. A crise que eu estou me referindo ela está relacionada com a inconsistência das demandas do Programa Espacial Brasileiro. Com as últimas entregas que fizemos para o programa da PMM, o Amazônia, a segunda PMM que entregamos sob sistema de propulsão, que seria destinada a um satélite LATES, um satélite científico, elas ocorreram por volta de 2014. Depois disso, houve uma pequena demanda, a demanda do desenvolvimento da estrutura do Cibers 4A, que foi um programa, que eu diria um programa de baixo custo e alta resposta, porque ela usou uma recorrência do Cibers 3 e 4, mas é um contrato de curta duração, que fizemos a entrega junto com a CENIC em 2018. Depois disso não tivemos nenhuma outra encomenda, né? E isso leva a empresa a uma situação financeira ruim e, obviamente, a um quadro de desengajamento dos profissionais. Então, nós acompanhando aí digamos, a falta de demanda, né? A empresa obviamente tem que se planejar e tentar sobreviver por o máximo possível, né? E nós começamos, ainda no primeiro semestre desse ano, a desligar funcionários. E isso é um ato de responsabilidade, né? A gente quer que a empresa sobreviva e mantenha esse acervo técnico por mais tempo possível. Obviamente, a gente vai procurar manter a empresa aberta o máximo possível, né? E estamos aí prontos para atender essas demandas do Programa Espacial Brasileiro. Mas é claro que, em havendo uma demanda agora, vai exigir um esforço extra de recontratação de profissionais, retreinamento de profissionais para esses fornecimentos para o qual já estamos qualificados. Segundo o empresário, a intenção do Ministério da Defesa em adquirir um satélite no exterior por 145 milhões de reais não foi uma surpresa para o setor industrial. Ele considera estranho, porém, que a indústria nacional não tenha sido chamada para participar do projeto, mesmo com as qualificações reconhecidas internacionalmente. Já era previsto desde a criação da CECIS e desde o estabelecimento do programa PESE, que haveria uma necessidade do programa de defesa de contratação de sistemas com rapidez e custo baixo, né? A inviabilidade de que no início do desenvolvimento do programa espacial para a área de defesa, que houvesse orçamento para investir em desenvolvimento na nossa base industrial. Isso é uma coisa compreensível, né? Esse satélite que está, assim, ele está descrito ali dentro do programa PESE com o nome Lessônia, é um satélite com carga útil radar. Não é novidade para a indústria que houvesse uma compra fora. O que seria desejável é que houvesse uma conversa um pouco mais intensa e mais transparente com a indústria, no sentido de que essa compra possibilitasse a inclusão de algum conteúdo nacional ou alguma transferência de tecnologia dentro do contexto do fornecimento, dentro dos programas que são chamados de programas de offset. Eu diria que essa é a surpresa que nos causou, a falta dessa possível intervenção da indústria brasileira, ou benefício da indústria brasileira nessa aquisição pela defesa. A descoordenação nas ações do Programa Espacial Brasileiro podem ser medidas por um dos desenvolvimentos recentes da empresa de Jadir.
A fibra forte foi selecionada com recursos governamentais para desenvolver e fabricar um propulsor destinado ao uso de satélites geoestacionários, cuja tecnologia o Brasil está longe de dominar. O desenvolvimento de um propulsor bipropelente, desenvolvido também com subvenção econômica, com co-investimento da fibra forte. É um propulsor que ele teria aplicação para satélites geoestacionários, que hoje é uma tecnologia que está caindo em desuso, usar propulsores químicos para satélites geoestacionários. Existe uma tendência forte de passar a usar propulsores elétricos para satélite geoestacionário. Isso diminui bastante a massa do bus do satélite geoestacionário. Mas a tecnologia desenvolvida, ela pode ser aplicada para outros segmentos do programa espacial. A tecnologia desenvolvida aqui para a fabricação desse propulsor, ela é aplicável também à propulsão líquida de veículos para veículos lançadores. Então, aqui, esse segmento aqui é o que a gente chama de câmara de combustão, onde acontece a combustão dos gases, que gera gases em alta temperatura e alta pressão, e ele é expandido por esse bocal, gerando o empuxo. Esse propulsor aqui ele é projetado para gerar um empuxo de 400 newtons, que seria equivalente a 40 quilos. O coração do propulsor é essa parte aqui, que é o cabeçote de injeção. Vocês vão ver num filmezinho um teste com água de performance do cabeçote de injeção. A peça com alto grau de complexidade de projeto e alto grau de complexidade de fabricação também. Algumas tecnologias de solda muito específicas são usadas aqui. Esse aqui é o modelo de engenharia do propulsor, que está integrado com as eletroválvulas que controlam o fluxo do propelente. Então, o propelente vem dos tanques de armazenamento, passa pela eletroválvula e eles entram no cabeçote de injeção por aqui. Esse aqui é um modelo simplificado da câmara de combustão, construído em nióbio, que é um modelo que dentro da fase de desenvolvimento a gente usaria ele para avaliar o desempenho da placa injetora. Agora uma pergunta, se não tinha nenhum projeto, por que pediram para você desenvolver esse sistema? Essa demanda, ela ocorreu, uma demanda de um programa da FAPESP, que se chama Programa de Demandas Induzidas, criados pela FAPESP. Normalmente é um programa setorial, nesse caso aí foi um programa de demandas induzidas originado do INPE, que definiu algumas tecnologias que o INPE gostaria de ter desenvolvidas pela indústria. Isso é um programa de 2016, várias tecnologias foram listadas, algumas tecnologias relacionadas com payload óptico principalmente, e na área de propulsão a fibra forte foi a vencedora do edital da FAPESP com a nossa proposta para o desenvolvimento desse propulsor de 400 newtons. Isso é um objeto de desejo, era um objeto de desejo do programa espacial brasileiro naquele momento. Felizmente, o desenvolvimento pode ser usado em outros projetos e não será perdido caso tenha investimento adequado. Ele tipicamente com esse empuxo de 400 newtons, ele ainda é utilizado em satélite geoestacionário, mas a tecnologia pode ser usada para produzir propulsores com empuxo maior, como um propulsor que foi desenvolvido no IAE, DCTA, um propulsor de 5.000 newtons, que usa basicamente a mesma tecnologia de injeção, e também a câmara de empuxo a nova tecnologia que nós desenvolvemos poderia ser usada para esse tipo de propulsor que é aplicável para veículos lançadores.
Em outubro, entre 27 e 29, São José dos Campos vai receber a 4ª edição do Fórum da Indústria Espacial Nacional, evento realizado pela AEB para discutir alternativas para o setor. E o empresário conta sobre aquilo que gostaria de ouvir no encontro. Eu creio que a coisa mais importante que deva acontecer no cenário do Programa Espacial Brasileiro, que poderia estar refletido nesse fórum, seja uma discussão séria e urgente da definição dos projetos mobilizadores que estão definidos pelo Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, o CDPEB, em especial o que foi definido pelo Grupo de Trabalho número 5, que se chama Projeto Mobilizadores. Esse grupo de trabalho ele definiu projetos mobilizadores justamente para estabelecer uma política industrial adequada para o Programa Espacial Brasileiro, tentar resolver esses problemas que eu acabei de narrar de descontinuidade da demanda. O grupo, eu diria que sabiamente, ele definiu projetos que estão dentro das áreas de competência da indústria brasileira, são projetos que podem majoritariamente ser feitos pela indústria brasileira, em períodos, digamos, mais curtos, porque já temos uma bagagem técnica muito superior ao que foi feito nos programas anteriores. Então, hoje a gente consegue dar uma resposta mais rápida para aqueles projetos que estão definidos ali. Os projetos mobilizadores definidos ali tem um projeto de um lançador, que seria um lançador com capacidade superior ao programa VLM. Na área de satélites, tem um programa de satélites, de microsatélites, justamente para o qual o nosso sistema de propulsão foi projetado e qualificado. Esse projeto mobilizador, ele é o de satélite, é o primeiro colocado lá, que é o que eu diria que a indústria dá mais prioridade para que ele aconteça o mais rápido possível, é o projeto mobilizador Carpones 2. Um outro projeto mobilizador colocado lá é a industrialização da PMM, que poderia, aliás, lá no relatório do CDPEB, ele é endereçado como sendo um projeto que aconteceria no contexto do desenvolvimento de um novo satélite e que poderia ser um satélite com carga útil radar. A PMM ela tem capacidade de carregar não qualquer tipo de radar, mas existem tecnologias de radares que podem ser embarcadas como carga útil na PMM. Um terceiro tipo de projeto mobilizador é endereçado para a categoria de nanosatélites, que seria uma constelação de nanosatélites de comunicação. Então, eu gostaria que no Fórum da Indústria que esses projetos mobilizadores fossem ativados, que eles saíssem do plano de simplesmente ideias e passassem a ser demandas, que fossem constituídas demandas para a indústria espacial brasileira, que pode ser executado aí pela primeira vez até incluir a participação da atividade de integração na indústria brasileira. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você vê informações sobre o desenvolvimento de um Vante para uso na agricultura do Brasil. Em um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, falando sobre a crise que atinge a indústria espacial brasileira. Nós vamos entrevistar agora o empresário e diretor executivo da Scenic Engenharia de São José dos Campos, uma empresa que o Brasil Consciência já havia visitado em outubro de 2018 em um dos nossos primeiros programas. A Scenic Engenharia é uma empresa brasileira que funciona em São José dos Campos e é especializada no desenvolvimento de componentes mecânicos e estruturais avançados. A empresa também atua no setor de petróleo, mas tem longo histórico de contribuições ao Programa Espacial Brasileiro. Naquela oportunidade, Dias havia apresentado ao Brasil Consciência o projeto FAPESP para o desenvolvimento de um Vante,
veículo autônomo não tripulado para uso agrícola. Esse é um outro projeto que foi também suportado pela FINEP. É um veículo aéreo não tripulado, um VANT, né? Que nós estamos aqui no meio do desenvolvimento dele. Tá? É um VANT com propulsão elétrica. Né? Nós estamos seguindo todo um conceito de desenvolvimento, tá? E a ideia é que esse VANT seja, obviamente, não tripulado, né? Nós escolhemos esse modelo aqui, que ele pode ser, durante uma fase, opcionalmente tripulado, até que a gente tenha confiança no software que ele vai conseguir cumprir a missão sem tripulação. E tem um computador de bordo. Tem um computador de bordo, sistema de controle, que está sendo desenvolvido aqui também. Nós temos 2 projetos na área do VANT, esse VANT e um VANT em escala reduzida para uso agrícola, que nós chamamos de VANT agrícola. Esses projetos do VANT, eles estão sendo suportados por programas da FAPESP. Tá? Quer dizer, a FAPESP faz chamadas anuais, né? E você, de forma absolutamente democrática, todo mundo pode ir lá e se candidatar. Nós nos candidatamos e ganhamos esses 2 projetos na área de VANT. Ele está em vias de ser concluído, tá? O projeto. Nós pedimos uma extensão de prazo, né, para a FAPESP, e ele está em vias de ser concluído. Quer dizer, ele é um VANT que previa a execução de voos autônomos, né? Ele já fez alguns voos autônomos, mas ainda precisa fazer uma trimagem para deixá-lo mais confiável, tá? Ele é um VANT de aplicação, ele tem uma aplicação dual, mas ele foi pensado inicialmente para aplicação no agronegócio, né? Fazer pulverização com pulverizador com defensivos agrícolas de baixo volume. Né? Então é um VANT, diferentemente da maioria dos VANTs que você tem por aí, que é de asa rotativa, esse é um VANT de asa fixa, né? Ou seja, um aviãozinho pequeno, né? Capaz de fazer voos autônomos numa dada área de plantio, né? De forma autônoma, portanto você não precisa usar um avião para pulverizar. E esse desenvolvimento foi todo seu, todo da sua empresa? Você fez Sim, algum parceiro? sim. Não, esse desenvolvimento foi todo nosso. E já voou? Ele já voou, só que o projeto FAPESP foi estendido para que a gente consiga fazer o voo com o pulverizador atuante, mesmo que não seja carregado com carga útil, entenda-se, defensivo real a ser utilizado, pelo menos com a água, né? Ele tem que, a FAPESP gostaria de ter esse voo com o pulverizador demonstrado. Tá? Vocês fizeram um voo sem pulverizador? Sem pulverizador. Uhum. Por que a sua empresa está nessa situação hoje, demitindo funcionário com pouco projeto? Justamente porque nós desenvolvemos essas estruturas para satélite e para lançadores, né? E não tem programa, né? Nós nos encontramos hoje sem a aplicação, né? O nosso grande cliente é o governo, né? E eu falo isso sem nenhum tipo de constrangimento, porque é assim no mundo inteiro, né? As empresas nos países do primeiro mundo, empresas da área espacial que se desenvolveram, né? E lograram êxito nesse desenvolvimento, elas tiveram como principal cliente sempre
o governo, né? Os seus respectivos governos, né? Então, se hoje você tem, por exemplo, empresas privadas atuando em programas totalmente privados, né? Nós tivemos agora recentemente casos nos Estados Unidos, onde pela primeira vez a iniciativa privada está se tornando capaz de mandar o homem para o espaço, né? Se nós temos isso lá, é porque trata-se de um país que botou o homem na Lua em 69 e, de lá para cá, continua tendo o maior orçamento militar na área de defesa do planeta, né? Disparadamente maior, não é que é um pouquinho maior, disparadamente maior, ou seja, o governo gera demanda, né? E ao gerar demanda, você consegue se qualificar, não só se qualificar, mas se qualificar e manter os seus processos sempre atualizados, né? Nós temos hoje algumas marcas assim bem interessantes. Nós temos na área de propulsores, né, para foguetes, nós temos hoje nossa empresa tem 27 anos de existência e nós estamos no propulsor de número, acho que 27, ou seja, dá uma média de um objeto por ano, né? Como é que você vai conseguir se manter desse jeito, né? Nós temos também satélites, nós fizemos o Cibers 4A, já entregamos faz 2 ou 3 anos, então os vales, né, de demanda, eles são muito grandes, não há uma preocupação do governo, através dos institutos de pesquisa, que seriam demandantes, né, de ter programas, de existir uma continuidade desses programas. Segundo Francisco Dias, a situação para a indústria espacial brasileira já esteve complicada em outros tempos, mas nunca foi como agora. Nós estamos vivendo um momento pior, porque nós já vivemos momentos, com relação à vacância, né, de projetos, eu acho que talvez acidentalmente ou incidentalmente a gente que fornece para a área de lançadores DCTA e para a área de satélites INPE, Agência Espacial Brasileira, nós tínhamos uma defasagem dos vales, né? Quando um estava muito baixo, a gente tinha demanda para o outro. Nem sei se isso, aliás, sei, não foi de forma coordenada, foi de forma quase que acidental, né? Então, nós tínhamos E também, em outras épocas, quando a gente tinha um vale combinado de ambos os setores, né, ambos os segmentos no setor espacial, a gente tinha sempre o que a gente costuma dizer, programas no nosso radar, né? Quer dizer, ou o INPE ou o DCTA tinham programas em desenvolvimento, em marcha, que por alguma razão estavam atrasados, mas a gente sabia que tem algo aqui, né, que vai sair daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Hoje nós estamos vivendo um momento particularmente ruim, porque nós estamos meio sem programa. Na área de satélites, não é que as indústrias estejam sem demanda do INPE. O próprio INPE não tem um projeto pronto para ser, ou em vias de ser colocado na praça, né? Enfim, combinou com eu acho que uma falta de dinheiro do governo, mas pior do que a falta de dinheiro, eu acho que é a falta de programas mesmo, né? Hoje nós não temos um programa estruturado. Eu acho que o único programa mais bem estruturado é o programa PESE, que está tendo o envolvimento da agência atualmente, mas ele foi um programa criado e conduzido pelo então Ministério da Aeronáutica, pela Força Aérea, e é um programa que tem o seu objetivo próprio, tem a sua agenda própria,
não se pretendia, desde o começo com esse programa PESE, fomentar o desenvolvimento da indústria nacional. Então, é um programa que tem, por conta disso, a maioria dos objetos está se pretendendo comprar, e já estão até, em alguns casos, comprando, né, satélites prontos, né. Nós tivemos também uma outra coisa interessante, na compra do SGDC, que é o satélite geoestacionário brasileiro, né, nós fomos a única empresa nacional qualificada pela Thales, a Lene Space, para fornecer alguns painéis já para esse satélite geoestacionário. Tá? Então, tem alguns painéis que nós fabricamos na CENIC, que estão em órbita lá no SGDC-1. A única empresa do Brasil que tem peça voando no SGDC. E aí também nós fomos escolhidos para participar do programa de transferência de tecnologia dentro do âmbito do contrato do SGDC. E nesse programa a gente foi escolhido, houve uma concorrência pública, né, nós ganhamos, para receber essa tecnologia. No caso da CENIC, a tecnologia foi para fabricação, projeto e fabricação de painéis hiperestáveis, né? São painéis fabricados com uma tecnologia própria. Nós, como eu disse, nós já somos TRL9 em estrutura de satélite, mas para este tipo de estrutura em particular, nós não tínhamos a tecnologia. Hoje temos, né, porque foi transferida através do TOT. Tivemos equipe nossa na França, residente lá por quase um ano, pessoal da França aqui, e hoje nós temos uma tecnologia que, se nós não tivermos satélites para usar essa tecnologia, né, satélites que usem essa tecnologia, ela não vai servir para absolutamente nada. Né? Sim. Nesse momento, a sua empresa não está trabalhando em nenhum projeto para o governo brasileiro? Nesse momento, nós estamos trabalhando com algumas coisinhas do DCTA. Tá? O DCTA tem um programa de fabricação e fornecimento, não vou usar o termo venda, porque eu não sei se é uma venda, é um fornecimento por uma instituição alemã chamada DLR, de foguetes de sondagem para aplicação civil, tá? Para análise da ionosfera. Então já é um programa meio constante. Essa tecnologia desse veículo foi recentemente, agora, no final do ano passado, transferida para a Avibras, né? Não sei como é que vai ficar, mas nessa transição, ela foi transferida para a Avibras, mas o CTA continua comprando algumas peças. Acredito eu que ele ainda tenha compromisso de entrega de alguns foguetes lá para o DLR alemão. Tá? Seria o VSB-30. O VSB-30, Então a gente fornece, já de longa data, do CTA, a gente fornece as tubeiras para esse veículo, né? Então temos algumas atividades na área de tubeira, mas nós já fizemos um encolhimento da empresa, tá? À medida que fomos terminando programas com FAPESP, com FINEP, nós fomos promovendo um encolhimento da empresa para tentar adequá-la à demanda. Como a demanda está tendendo a zero, o encolhimento vai ter que tender igualmente a zero. Mas nós, no começo do ano, fizemos uma redução substancial na empresa, reduzimos mais de 70% da nossa força de trabalho, mas não sem antes avisar que isso estaria acontecendo para a Agência Espacial Brasileira, para o INPE e para o DCTA. Quer dizer, informamos aos diretores dos institutos, né, e da Agência Espacial
que isso estaria acontecendo e que o país, com isso, corre o risco de perder algumas tecnologias nas quais já se investiu uma grana razoável. Né? É óbvio que as tecnologias poderão não estar totalmente perdidas, mas para reativá-las, né, você vai precisar de uma energia de ativação razoável, entenda-se grana, ou seja, vai custar mais caro para a gente reativar algumas tecnologias que vão ficar meio que quase que perdidas, né? O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser conferir os demais programas já produzidos do Brasil Consciência, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela também neste momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso endereço de e-mail está sempre disponível para atender você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!